Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um encontro semanal pelo Grupo Aulas da Vida, com uma transmissão pela TV e Rádio SEAC de Bauru. E desde já agradecemos a participação dos queridos amigos que passam a nos acompanhar, desejando o nosso carinhoso e fraterno abraço. Que o Mestre Jesus envolva-nos em sua paz e harmonia. Cada coração, cada lar. Bem, meus amigos, Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 7º, ali ele nos oferece extraordinário e profundo estudo do esboço geológico da Terra, com relação às fases progressivas da formação e estrutura da superfície terrena. E ali também do surgimento dos primeiros seres vivos do reino vegetal e animal, com suas espécimes variadas. No entanto, hoje, como nós falaremos especificamente sobre a relação entre o homem e o animal, é importante que façamos inicialmente uma síntese. Como foi que esses primeiros seres vivos começaram a habitar o planeta? Então, neste capítulo, o codificador do Espiritismo, ele ali destaca a existência de um período chamado primário, dizendo que nenhum ser vivente poderia existir, justamente em razão dos elementos materiais e fatores climáticos que ainda se encontravam em verdadeiro caos. De certa forma, dispersos, confundidos, sem que oferecesse a possibilidade de vida orgânica. Entretanto, no período de transição, o ar sendo pouco a pouco purificado das matérias mais pesadas, e os raios solares começando a surgir na atmosfera, ainda brumosa, conforme nos coloca Kardec, deram então ensejo ao aparecimento dos primeiros seres vivos do reino vegetal e animal. Os animais, neste período, eram exclusivamente marinhos. Era, a princípio, os pólipos, os radiados, os zoófitos, os animais de organização simples ou rudimentar, mais próximo dos vegetais. Mais tarde vieram os crustáceos, os peixes, cujas espécies não mais existem atualmente. Desapareceram por completo. E com o fim deste período de transição viria o período secundário, onde os animais eram ainda aquáticos ou totalmente anfíbios, tendo que a vida animal pouco progredido sobre a Terra. Mas uma prodigiosa quantidade de animais de concha acabou se desenvolvendo no interior dos mares, após a formação das matérias calcárias. Ali, então, novos peixes de organização mais aperfeiçoada em relação ao período anterior tornaram a nascer. Os animais mais característicos dessa época eram os répteis monstruosos, entre eles o ictiosauro, que era um tipo de peixe lagarto, o plesiosauro, o teleossauro, o megalossauro, que era uma espécie de crocodilo nos dias de hoje. Também o iguanodonte, como também o pterodátilo. E com a chegada depois do período terciário, então começaria para o planeta Terra uma nova ordem de coisas. O estado da superfície e as condições de vitalidade estariam profundamente aqui modificadas, muito próximo do nosso estado atual. Então, neste período, os animais sofreram significativa parada na sua produção, assinalada por uma destruição gradativa, onde novas espécies providas de uma organização mais perfeita surgiriam posteriormente com a aparição de animais terrestres. Esses eram os mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o mastodonte, o mamute, etc. Nasciam também, vamos dizer igualmente, os pássaros, onde a maior parte das espécies se conservam até os dias atuais.
Tivemos, amigos, também, após isso, o período diluviano, que foi o verdadeiro dilúvio universal, que, segundo suposições mais generalizadas, isto ocorreu por uma mudança brusca na posição do eixo da Terra. Nada tendo a ver, né, com aquele dilúvio bíblico, onde Kardec melhor ali irá nos esclarecer a respeito no capítulo 9. Então, em vista disto, com aquela imensa convulsão das águas que se agitaram, muitos animais acabaram perecendo. Outros ainda, para escaparem da inundação, fugiram para as alturas, né, de algumas cavernas, ali montanhas, rachaduras, morrendo depois em grande quantidade por fome e até mesmo entredevorando-se. Então assim se explica, não é? A grande quantidade de ossadas de animais carnívoros e outros encontradas em certas cavernas. E finalmente Allan Kardec descreve-nos o período pós-diluviano, ou atual, onde nesta nova fase o equilíbrio na superfície do globo estaria restabelecida, possibilitando que a vida animal e vegetal retomasse, né, o seu curso. Então, o Sol, brilhando em todo o seu esplendor por meio de uma atmosfera límpida, passava a derramar com sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante. Então, neste período, a Terra se povoava de animais menos selvagens e mais sociáveis. Então, vejamos que as coisas vinham já se aperfeiçoando, tomando mais uma proporção mais purificada. Enfim, tudo estava preparado sobre este planeta para o novo hóspede que deveria então habitá-lo, o homem, que é o último ser da criação. Então, aquele cuja inteligência deveria, a partir do seu próprio progresso, colaborar para o progresso geral. Até nos descreve o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 27, como nós vamos ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, com a evolução de nossos primatas, o ser humano é hoje quem mais se aprimorou sob o aspecto físico e intelectual, não é mesmo? As suas necessidades, desejos se refinaram e aumentaram com relação a qualquer outra espécie de mamífero. Mas, ao lado, né, de tudo isso, o homem aprenderia a ter uma relação amistosa e afetuosa com outros tipos de animais. E vejam, o cão, né, de uma forma geral, é o que mais se aproxima, se adapta e interage junto ao convívio humano. Sempre demonstrando por seu dono um comportamento de confiança, de lealdade. Pois, como se diz, né, o cão é o melhor amigo do homem, não é mesmo? Então, data a história que os cães, como descendentes dos lobos, foram domesticados cerca de 15 mil anos atrás, servindo inclusive até hoje, vejam, em atividades como de transporte, de salva-vidas, de guarda, de caça e pastores. Só para termos uma pequena ideia, no Egito, os cães eram reverenciados como conhecedores dos segredos do outro mundo, enquanto na Grécia antiga os cães eram relacionados aos deuses da cura. No Império Romano, uma das principais atrações do Coliseu para a diversão do público eram os cães de tamanho gigantesco. Então vejam quantas coisas, hein? Interessantes para que aprendamos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos amigos espirituais, a questão 734, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado, né, de destruição sobre os animais? Responderam, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu um direito. Portanto, meus amigos, o homem ele não tem esse direito ilimitado sobre os animais, como eles nos colocam, os amigos espirituais.
senão justamente para atender suas necessidades de sobrevivência, pois os animais passam igualmente por processos de despertamento espiritual. Porque matar por prazer representa uma falta grave, devendo o homem responder por seus atos. Os animais, no estágio evolutivo em que se encontram, servem para ajudar e cooperar com os homens em várias frentes de trabalho, mas que ainda tem sido insuficiente para uma análise mais acurada, mais profunda. Mas aos poucos, a nossa ciência, através de seus estudos, pesquisas, vem observando, vem notando que determinados animais, por suas habilidades naturais, ele tem proporcionado prodigiosos e positivos benefícios na saúde física e mental das pessoas. Vejam como as coisas vão tomando corpo agora, hein? É o caso, por exemplo, da ecoterapia, que é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Tem os golfinhos também utilizados na interação de desenvolver a coordenação motora e a capacidade de concentração das crianças. Lógico, os cães, não podendo ficar de fora, são eles valiosos e imprescindíveis instrumentos que a medicina tem aprovado, sim, e utilizado junto a tratamentos convencionais. É a chamada terapia assistida por animais, o TAA. Um tratamento que auxilia a diminuição de doenças e no suporte a pessoas acamadas, hospitalizadas, idosas ou crianças portadoras de doenças psiquiátricas ou com necessidades específicas. Prova disso foi o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, isto já há algum tempo, onde até liberou visitas de bichos a pacientes internados nas unidades semi-intensivas. O motivo da permissão é promover uma interação ao tratamento com interferência positiva que eles exercem na cura. Que coisa maravilhosa. Mas este trabalho tão maravilhoso e reconhecido por esses amiguinhos de quatro patas não se limita, como sabemos, apenas às clínicas de instituições hospitalares, mas também dentro dos lares pelo mundo inteiro, onde milhões de famílias possuem pelo menos um animalzinho de estimação, seja ele um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, uma tartaruga, um bichinho qualquer, Então, sendo os animais silvestres ou domésticos, porque eles são domesticados, todo aquele que possui um animal de estimação dentro de casa, além de serem graciosos e bom companheiro, eles trazem um bem enorme à nossa saúde. Onde os donos desconhecem os seus benefícios. Vamos ver, que até um estudo feito pela Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que os bichos de estimação são ótimas companhias para combater o estresse. Olha, minha esposa e eu somos prova disso, somos testemunha. Quantas vezes estamos ali no momento com a cabeça atulhada de problemas, nervosos, estressados, todo mundo passa por isso, cansados do trabalho. E de repente a gente chega em casa e temos aquele olhar meigo, carinhoso, da minha cachorrinha aqui, ela tem 3 aninhos, a Julie. É maravilhoso, gente, é um bálsamo para a alma. É um banho refrescante, tranquilizante num dia quente, como se fosse num dia quente de verão. É muito bom. Não tem preços, não tem palavras para exprimir tamanha alegria. Quem tem, e ama seu bichinho sabe do que estou falando, do que aí estou me expressando. Pois bem, outros benefícios que são garantidos pelos pets ao seu dono é a diminuição da depressão, do risco de alergias em crianças, segundo estudos feitos por um pesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison, ao afirmar que as chances de uma criança contrair esse tipo de problema são 33% menores com a presença de seu bicho de estimação. Não é? Repetir, Afirmam que as chances de uma criança contrair esse tipo de problema são 33% menores com a presença
de seu bicho de estimação. Então, segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doença e do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, o amor dos pets por seus donos faz também enorme bem à saúde de quem? Do nosso coração. Isso acaba reduzindo a pressão arterial, o colesterol, o nível de triglicérides, e aí vai. Isso significa que serve de prevenção contra doenças cardiovasculares. Olha que remédio, hein? Maravilhoso. Outra informação é que os cães eles podem ser úteis aos donos, né? E médicos na detenção do câncer em diversas regiões do corpo, como a pele, bexiga, pulmão, mama, ovário e colo. Parece que não, mas é. São estudos realizados. E de acordo com os especialistas, a precisão deles acertarem variam entre 80% e 90%. Agora, segundo a Universidade de Belfast, pelo Queen's, na Irlanda, e pela Universidade de Lincoln, na Inglaterra, diabéticos ou outras pessoas que têm bruscas quedas de níveis de açúcar no sangue podem treinar também seus cães para ajudar a evitar crises de hipoglicemia. Olha aí. Sem falar que eles nos ajudam a perdermos o peso, né? Levando-nos ali a passear. E os gatos, né? Quem diria? Com aquele jeitão dele tranquilo, ali sossegado. Eu tenho a minha aqui também, a Feline. Então, eles exercem também um papel fundamental, meus amigos, para a nossa saúde, onde, após um estudo feito pela Universidade de Minnesota, afirmaram que eles podem prevenir o acidente vascular cerebral, isso mesmo, como também infarto e outras doenças cardiovasculares. E por incrível que pareça, segundo um trabalho realizado pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, os pelos do gato, muito ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Falam, às vezes pensam errado, aqueles pelos que ficam espalhados pela casa, eles ajudam a dar maior resistência contra o desenvolvimento da asma. Isso mesmo, principalmente nas crianças. Portanto, dentre os inúmeros benefícios que os animais podem proporcionar à saúde e o bem-estar do ser humano, surge naturalmente as frequentes dúvidas, os questionamentos sobre o fato dos animais poderem ter ou não alma. Será? Vamos ver. De possuírem ou não inteligência. Pois, seguindo a ordem dos acontecimentos, tudo daria a entendermos que os animais seriam evoluídos tanto quanto os homens. Então, lá em O Livro dos Espíritos, os amigos espirituais esclarecem a Allan Kardec que isso não ocorre, dizendo que sobre este ponto os nossos filósofos aqui estariam todos errados, querendo alguns que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Então, sobre isto, na questão 595, veja aqui que Kardec ele perguntou: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Responderam os espíritos: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Contudo, sendo inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Fisicamente, é claro, o homem é como os animais e muitas das vezes menos dotados que muitos deles. Ou seja, certos animais são muito mais resistentes e desenvolvidos. É verdade que tanto o corpo do homem como do animal perecem, se destrói igualmente. Mas o espírito do homem ele tem um destino que só ele pode compreender. Mas com relação aos nossos pequenos irmãos em evolução, não podemos considerá-los, nem taxá-los como simples máquina, sem a capacidade de sentir, de viver suas emoções, porque eles também sentem, como nós, tristezas, alegrias, ciúmes, medo, ansiedade. Afinal de contas, eles também possuem uma alma, porém inferior à do homem, como nos expõe a doutrina. Então, dizem os bons espíritos que entre a alma dos animais e a do homem existe tanta distância como da alma do homem
e Deus, entre a alma, né, do homem de Deus. Agora, ao contrário, né, do que muitas pessoas pensam, os animais são igualmente dotados de inteligência. São também. Mas a natureza, tendo-lhe traçado um limite, neste sentido, eles agem exclusivamente para satisfazer apenas suas necessidades físicas, provendo a sua conservação. Outra dúvida frequente que surge entre nós, onde os nobres amigos espirituais esclareceram a Allan Kardec, foi na questão 598, se a alma dos animais, né, depois da morte, conserva a sua individualidade e a sua consciência de si mesmo. E eles responderam para Kardec assim, que a sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Quando Kardec aqui nos coloca que os animais não conservam a sua consciência, a gente tem que prestar atenção. Ele nivela, vejamos, o assunto em comparação ao homem somente. Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, inclusive, eles trazem informações adicionais a respeito dos animais no mundo espiritual. E naturalmente a ciência, estando mais desenvolvida, já é possível vermos que existe sim uma espécie de consciência embrionária entre alguns animais de raça superior. Por exemplo, o cão e o macaco, quando eles estão diante do espelho, eles já possuem uma autoconsciência de si mesmo, pois eles conseguem identificar a própria imagem refletida, mas eles ainda não possuem, ou por enquanto, uma consciência humana, como a dos homens, que é a abstração, a concepção de Deus e a própria criatividade. Ou seja, meus amigos, estão, por assim dizer, ensaiando para desabrocharem um dia a consciência plena, como nós já despertamos, né? Mas questão de desenvolvermos moral é outra questão. Bem, quantas são as vezes, né, que também enfrentamos ali consternados a dor e o sofrimento dos animais, principalmente quando se trata dos nossos. É duro. Onde às vezes são ali vitimados por um câncer, às vezes quando nascem já, né, com insuficiência renal, cardíaca, ou às vezes, né, contraem durante o período de sua vida, com limitações físicas, sem às vezes as perninhas, às vezes deficientes visuais. Uma vez que os próprios espíritos disseram a Allan Kardec que para os animais não existe expiação, como para o homem. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, sempre agiu com uma finalidade útil e necessária para todas as suas criaturas, que é o progresso delas. É o progresso de todas elas. Portanto, quando um animalzinho ele nasce com alguma deficiência ou vem adquirir uma doença grave no curso de sua existência, isso naturalmente está atrelado e se explica no livro Ação e Reação, pela psicografia do Chico Xavier, ditada ali pelo espírito de André Luiz. Quando no capítulo ali 19, o instrutor espiritual Druso, ele diz para Hilário assim, que a dor, são palavras de Druso, né, Hilário, para Hilário, que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. É o ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança ali chorando, irresponsável ou semi-consciente. Justamente o quê? Para desenvolver os próprios órgãos. Então ele sofre o quê? A dor-evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Muito, né, diferente da dor e expiação, continua ali ele esclarecendo o benfeitor, né, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Fecha aspas aí, né? Entretanto, ainda que não concordemos, né, e fiquemos muito tristes em ver os nossos animaizinhos sofrendo, a gente não quer mesmo. Tenhamos em mente uma coisa. Não se trata, meus amigos, de nenhum eu, não é injustiça,
mas sim de uma ação providencial e natural para promover e aperfeiçoar o progresso desses seres na escala evolutiva, que eles estão em evolução. E a questão também de nos alimentarmos da carne animal é outra coisa, né? É outra coisa que a gente pode aqui. É ou não contrário aos desígnios de Deus? O que dá para pensar? Seria pecado, segundo alguns? Alguns pensam que sim. Mas sobre isto, novamente, o codificador, Kardec, ele pergunta ali na questão 723 se a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural. E responderam os amigos: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Entretanto, meus caros amigos, no livro agora, O Consolador também, novamente, o médium Chico Xavier, Emmanuel, o seu mentor espiritual, ele faz a seguinte colocação, afirmando-nos que a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Emmanuel, que está nos dizendo, tá? Nessa aula. Do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana, mas que por razões socioeconômicos e dos próprios condicionamentos bastante arraigados, então o benfeitor espiritual admite que uma mudança agora muito brusca de hábito alimentar nas nossas vidas não seria muito aconselhável. Em razão do nosso atual estágio humano, né? Uma mudança brusca, não daria muito certo isso. Né? Então acreditamos sim, que esta época chegará um dia, quando, lógico, efetivamente, os homens tiverem se transformado melhor moralmente. Amando e respeitando os seus irmãos em evolução. Mas isso ainda vai ter muito tempo ainda aí, vai custar ainda muito vontade nossa para que a gente se desvencilhe de tudo isso. Então, nesse sentido, meus amigos, cada vez mais temos notado uma, vamos dizer, maior preocupação, sim, e mobilização por parte de pessoas, de ONGs e grupos ativistas interessados em combater e denunciar principalmente o quê? Os maus tratos, que está tanto aí por aí, aos animais. Objetivando assegurar e conscientizar o respeito e o direito que eles merecem. O bom relacionamento entre os animais facilita um maior controle de doenças infecciosas e de zoonoses, de castração, exames laboratoriais, vacinação, tratamento de reabilitação física para animais acidentados e terapia para traumas psicológicos. Sim, tudo isso. Tudo isso é muito sério. Como, por exemplo, o abandono por seus tutores e às vezes aquele barulho de regiões em época aí, que causa os desequilíbrios nesses pobrezinhos. Desequilíbrios emocionais. Então tudo isso vem crescendo, onde até mesmo está previsto em lei federal que é crime praticar ato de abuso, de maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, também domésticos, ou domesticados com detenção, vejam, de 3 meses a 1 ano e também multa. Eu acho que já deveria ter uma pena mais rigorosa aí, porque, tadinhos, eles não têm culpa, eles merecem tanto o nosso amor e respeito. Essa relação entre homem e animal. Assim, meus amigos, quantos e quantos atos desumanos ocorrem diariamente com relação a essas frases e inocentes criaturas? Não são poucos também aqueles que, levados por um entusiasmo exacerbado e passageiro, adotam ou compram um pet filhote só porque ele é bonitinho, ele é fofo. Eu vou comprar e pronto. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo, eles crescem e se deparam
com os gastos, né, os cuidados, as responsabilidades que precisam se investir, que precisam também oferecer. E demanda muito sim da nossa parte, da nossa dedicação e do financeiro. De outras vezes, né, também, que é triste, às vezes por estarem velhos e doentes, sem piedade, eles são abandonados, covardemente jogados, esquecidos em qualquer lugar como se fossem lixo. Estima-se que hoje exista aproximadamente 600 milhões até de cachorros vivendo na rua. É uma realidade triste, mas que pode mudar se governos do mundo todo que ainda carecem de políticas públicas buscarem juntas soluções que amenizem este impacto. A Holanda, por exemplo, uma pesquisa que foi feita, ela conseguiu o título de primeiro país do mundo sem nenhum cachorro vivendo nas ruas. Olha que bacana. Através de uma estratégia de plano de governo baseado em 4 pilares, ou seja, leis severas para quem abandonar seus cães com multas que atingem milhares de euros, campanhas de castração e conscientização, além de altas taxas de impostos para quem comprar cachorro de raça. Então é bem pesado aí, né? Então o Chico Xavier até mesmo tem uma frase maravilhosa, né? Que serve, pessoal, de puxão de orelha de um puxão de orelha. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Está aí. Olha, e sem exagero, os animais, como já dissemos, embora não sendo dotados de um senso crítico, de uma inteligência e razão mais desenvolvida como nós, frequentemente têm eles nos dado verdadeiras aulas de civilidade. Exemplos maravilhosos de respeito, de harmonia, afeto, carinho. E o que mais nos tem surpreendido é a relação, né? A convivência entre espécies e raças diferentes. Isto é um tapa na cara para nós. Pois nem que o próprio ser humano se entende mais, se relaciona melhor, mais. Não foi por acaso, né, que até o cantor e compositor Raul Seixas ele afirmou: quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo meus cachorros. O famoso também polimata italiano Leonardo da Vinci falou assim: chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais, e nesse dia um crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Lembrando também Roberto Carlos, né, até dentro de uma de suas canções, ele diz na letra assim, as pessoas já devem ter já ouvido essa canção, ele diz assim, é um trecho dela: eu queria ser civilizado como os animais. Então falamos mais dos cães até aqui, por quê? Porque são eles os mais populares no mundo inteiro. Eles que estão mais no nosso contato, não é? Há quem prefira, lógico, os gatos, outros os peixes, né, de aquário, porquinho da Índia e por diante. Mas, em se tratando dos cães, considerado o melhor amigo do homem, o que mais importa é sentirmos através daquele carinhoso e meigo olhar, do seu abanar de rabo, né, dos seus lambejos, o seu amor sincero, incondicional pelos seus donos, pois além de seu companheirismo, eles nos passam uma energia tremenda, revigorante, gostosa de ser sentida, tudo o que nós precisamos para nos tornarmos seres humanos melhores. Com eles, nós acabamos aprender a cultivar a simplicidade brincando mais, a valorizar a espontaneidade da gratidão e o esquecimento da raiva. É bem verdade isso, pois os cães, olha, observem, hein? Eles nunca se encontrarão, né? Eles nunca ficarão chateados conosco por às vezes termos repreendido, às vezes batido nele, né? Por suas travessuras. Não é isso? Não é isso que acontece? Eles têm um imenso poder de não guardar raiva como nós. Mágoa, ressentimento. Né? Ao contrário, né, de nós que ainda aí passa às vezes dias, meses, até anos, né? Alimentando sentimentos negativos contra alguém.
Uma outra atitude belíssima, que parece até mesmo história de cinema, e bem mais comum do que nós possamos imaginar, é o fato de vermos entre o homem e o animal inúmeros casos em que ele arriscam suas próprias vidas para livrar ou salvar o seu dono de um perigo. Num verdadeiro ato de amor, de coragem, de heroísmo, às vezes, olha, pulando numa forte correnteza, enfrentando as chamas, entrando dentro de um poço, defendendo de uma cobra ou de um animal perigoso. São inúmeras situações que podem acontecer. Bem, meus amigos, uma também questão muito importante que devemos atentar contra os seus efeitos nocivos. É importante isso também, viu? É aquele amor exagerado que leva muitas pessoas a terem por seus animaizinhos de estimação. Ninguém está dizendo aqui que não devemos dar o carinho, amá-los, dar atenção, tá? Do contrário, não estaríamos aqui exaltando a importância deles para nós. Mas, como em tudo é preciso ter limite e bom senso para estabelecermos uma relação saudável com o animal de estimação, pois muita gente não mede esforços para dar uma vida boa e cheia de regalias, de mimos para os seus bichinhos, excedendo muitas das vezes a ponto de sair do controle, passando a tratar o cachorro, o gato, a tartaruga, o papagaio, como se fosse gente. Né? Então a gente tem que ter um limite. O problema é quando passamos a humanizá-lo, né? Cercando-lhes com extremado zelo, supérfluo, cometendo erros como... Veja aí, pessoas fazem isso. Não é raro ver, não. Às vezes encontramos pessoas vestindo seus bichinhos de acordo com a moda. Né? Uma coisa é protegê-los do frio. Outra coisa é variar de roupinha para não ficar repetindo. As pessoas também levam para passear em cestas, carrinhos, bolsas. Nada contra, mas a gente tem que ter o bom senso, né? Imaginar que estamos protegendo esses animaizinhos, agindo assim, na verdade, é mais um erro da nossa parte. Pois eles precisam gastar energia, eles precisam correr, brincar para terem o quê? A boa saúde. E também, né, está no instinto deles. Até alguns proprietários realizam procedimento estético, é sério. Outros ainda organizam festa de aniversário e casamento. Sim. O que nós precisamos entender com relação aos animais, e principalmente com relação aos cães, é que eles precisam conviver dentro do seu próprio ambiente, respeitando o seu espaço que a natureza lhe traçou como limite, sem, contudo, que alterarmos demasiadamente o seu estilo de vida e habitat. Pois, afinal, apesar dele se tornar sociável e domesticável, o cão é ainda, guardado dentro do seu perfil, ele é um animal que sempre viveu em matilha no seu estado selvagem, como os lobos. Os lobos. Então, por instinto, os cães eles entendem que precisam de um líder para seguir. E quando passamos a dar maus exemplos e costumes dentro de casa, servindo, adulando sem medida, psicologicamente eles acabam criando e assumindo uma postura de que eles são os líderes, onde nós passamos a obedecer e eles comandarem. Bem, meus amigos, aqui eu me despeço, deixando como encerramento de nossa palestra, desse nosso encontro gostoso desta tarde, um trecho de uma oração por Caibar Schutel, do seu livro Gênese da Alma, chamada Apelo em Favor dos Animais. Para podermos, então, refletir um pouco sobre as nossas responsabilidades perante todos os animais como nossos irmãos. Diz assim: Vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciais às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem e envelhecem.
Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar e aprender. Sede seus anjos tutelares. Sedes benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Muita paz a todos, fique com Deus, uma ótima tarde.